começar o nosso CP Online de hoje e está com a professora Adriana Afonso, diretora do Centro de Ciências da Saúde e coordenadora do curso de Biomedicina. Olá, professora, tudo bom? Olá, Kátia, como vai? Tudo bem? Felizmente tudo bem. Obrigada pela oportunidade, né, de nos conceder um tempinho, né, para passar um pouco do seu relato, né, das experiências mais recentes que você teve. Você pegou o coronavírus, né, recentemente e passou por todo um procedimento, uma experiência, e não só você, como a sua família, né? Nós gostaríamos de ouvir você como pessoa e como também aproveitando a tua expertise como profissional de saúde, né? Atuar momentos assim importantes que precisam ser trazidos para nós, né? A respeito dessa experiência de ter pego o coronavírus. Kátia, é verdade, nós aqui em casa somos eu, meu marido e duas filhas. Todos nós tivemos essa experiência da infecção. É uma questão importante poder compartilhar com todos, porque em especial aqui a nossa vivência foi uma vivência de sintomas, de sintomatologias muito distintas, né? O que a gente vem ouvindo de uma maneira geral é ter uma atenção para uma condição onde a pessoa apresenta febre, onde ela tem uma tosse seca intensa. Existem, né, alguns sintomas que caracterizam. E a nossa vivência aqui, se comparado ao quadro que eu e meu marido desenvolvemos, foi muitíssimo distinta, né, entre nós dois. Então, acho importante, acho que é um aspecto de cidadania poder compartilhar para o maior número de pessoas possível, no sentido de alertar para sintomas que talvez não sejam assim tão clássicos, tão esperados, mas que, como no meu caso, levaram a um quadro um pouco mais agravado, né? O meu quadro foi considerado um quadro moderado ainda, porque eu não necessitei de uma internação ou de uma outra intervenção mais complexa, mas eu tive um quadro que levou a uma pneumonia. Isso foi constatado através de uma tomografia e com fragilidade, dificuldades no sentido de respirar e, enfim, um quadro que foi no mínimo muito angustiante, né? No sentido da questão dos sintomas, o que a gente viveu aqui, o meu marido, por exemplo, teve 4 dias de febre em torno de 38 graus, tosse e dor no corpo. Mas ele se restabeleceu no 5º dia. Ele já não tinha mais sintomas, não sentia mais nenhum incômodo, já foi minimizando e logo ele estava num quadro de normalidade. Eu comecei mais ou menos no mesmo dia que ele, e o meu quadro ele durou 2 semanas até que eu tive dificuldades para respirar. Um quadro sem febre, um quadro sem tosse, mas com um cansaço intenso e muita dor de cabeça. Uma restrição física muito grande, né? Um cansaço, uma astenia muito grande, uma condição de muito comprometimento, né? De ordem funcional, né? Dificuldade para fazer ações do dia a dia em casa e sempre muito cansada. E aí, ao final dessas 2 semanas, eu comecei a ter dor ao respirar. Então, ao inspirar profundamente, eu tinha dor. E aí, nesse momento, surgiu uma outra angústia, né, Kátia? Ir ao hospital ou não. Porque a gente também tem essa orientação, quer dizer, e se não for a Covid, eu posso ir até o hospital, onde outras pessoas estão em atendimento, e isso poderia levar a uma exposição que não é desejada. Quer dizer, nesse momento a gente está realmente em quarentena, quem pode estar se preservando no sentido de sair para a gente tentar minimizar o número de casos de transmissões, né? Então, aí veio essa angústia, né? De que, bom, vou ao hospital ou não vou ao hospital? E aí a tomada de decisão, já no 2º dia em que eu tive esse quadro de restrição, de dificuldade para respirar, eu fui até o hospital, e a tomada de decisão do médico foi, no primeiro aspecto, não fazer a testagem. Porque a testagem, para identificar se eu estava infectada pelo coronavírus, seria um teste molecular. Todo mundo já ouviu falar do PCR. É um teste sensível, é um teste eficiente no que se propõe, mas eu já estava com 2 semanas de sintomas.
E já nesse momento não é adequado que se faça esse tipo de teste. Todo mundo já deve ter visto também as imagens de como o teste é coletado, a amostra é coletada, mas faz-se uso de um swab, lembra um cotonete que é colocado no trato respiratório superior e aí coleta-se a amostra na expectativa de identificar o vírus. Mas com 2 semanas já era esperado que esse vírus já tivesse migrado para o meu trato inferior. Então, que de fato foi constatado porque eu fiz a tomografia, como relatei, e eu estava de fato com a pneumonia. Então, a primeira decisão foi não fazer o teste. Né? Na verdade, até no sentido de que a expectativa era que ele desse um falso negativo e ainda a disponibilidade de teste era muito baixa. Então, a gente já está gastando um teste, né, em detrimento de outra pessoa que poderia fazer esse teste de maneira mais proveitosa. Então, eu fui encaminhada para fazer a tomografia e, né, como disse, se constatou a presença das lesões típicas da Covid. Em função ainda de uma competência respiratória, isso é medida pela saturação de oxigênio, eu estava ainda num limite considerado suficiente, eu voltei para casa. Não precisei ficar no hospital. Felizmente, né? Mas segue ainda uma outra etapa, que é uma etapa de aguardar a evolução da doença. Então, nos próximos dias eu teria um cenário ou de agravo, ou de piora, ou um reestabelecimento. Como é que você lidou com isso? Porque eu acho que essa angústia, né? Como é que você lidou com isso? Me parece até que você teve apoios, né? Até para tentar aliviar essa pressão e essa tensão que realmente é muito grande, né? É muito grande, é uma angústia, né, Kátia, ficar aguardando. A gente ouve tantos relatos de pessoas que evoluíram, pessoas mais jovens que não grupos de risco como os idosos ou com comorbidades, que a princípio não é o meu caso, então não havia nesse sentido uma preocupação, mas a gente ouve relatos de pessoas sem comorbidades que evoluíram mal. Nesse sentido, é claro que existem aspectos do hospedeiro e do vírus, né? Então, claro, existem variações, mas a ansiedade é enorme, Kátia, enorme. É preciso mesmo que a gente tenha a habilidade de poder contar com um profissional, se ele estiver disponível, um profissional da psicologia, por exemplo, que é uma pessoa capacitada para ajudar nesse sentido. É preciso ter um suporte profissional, idealmente, né, de um médico que possa orientar acerca dos sintomas, das características que se deve atentar para conseguir diferir se a evolução está sendo positiva ou não. Né? Então, assim, eu acho que é preciso ter uma rede de pessoas que podem se ajudar. Né? Para além de usar a rede social, que às vezes não colabora nesse sentido, né? Tentar ter um aporte de profissionais, pessoas que vão estar alimentando a percepção positiva de como você deve agir, de como você deve tomar decisão em casos mais emergenciais. Né? Então, eu tive a oportunidade de contar com profissionais médicos, como disse, um médico com quem pude conversar e me alertou passo a passo do que eu deveria esperar numa condição de piora. Né? Então, isso ajuda, alimenta e fortalece à medida em que, dia após dia, a gente acorda e vê, não, isso não aconteceu, eu estou melhor, consigo respirar. Eu fiz, por exemplo, intervenções fisioterapêuticas, fui orientada por uma excelente profissional, a nossa professora da UCP, a professora Mônica Luiza, que me orientou sobre a necessidade de fazer atividades que aumentariam a minha capacidade respiratória. Então, fiz os exercícios sempre com a orientação, a partir da orientação dela, que foram excelentes, porque era perceptível. No momento inicial, eu só conseguia fazer o nível básico. Falei, Mônica, só consigo o nível mais básico. Ela, ok, siga adiante, você vai ver que você vai tendo uma progressão, que de fato consegui, ao longo dos dias, chegar à terceira etapa, que era né, o conjunto completo de atividades que ela me propôs. Então, essa rede ela é importante, porque é um momento de muita angústia aguardar. Né? A gente já está numa adaptação enorme, não sou eu, como todas as pessoas que têm a possibilidade de ficar em casa fazendo o trabalho de casa, né? Já é uma adequação, os filhos estão estudando em casa, enfim.
ou para quem está trabalhando, né, a angústia de estar se expondo e voltando para casa, também tenho compartilhado com amigos que estão tendo essa vivência. Então, as necessidades de higiene, de cuidado, angústia, né, Kátia? Eu acho que é um momento que pode ser resumido dessa maneira. É muita ansiedade e muita angústia, né? Ter a informação de uma positividade e ficar no aguardo do desfecho e do andamento desse processo. Felizmente, eu tive uma evolução muito positiva, mas demorada. Então, daí a classificação do meu quadro como um quadro moderado de Covid, né? Quanto tempo, desde assim, do início dos sintomas, você foi, identificou por teste, por tomografia, não fez o teste porque não era o momento correto, né? Retornou para casa até você melhorar, foi o quê? 2 semanas? O que você conseguiu identificar esse tempo? Sim, com 2 semanas de sintomas, eu fiz a tomografia. Eu levei mais 1 semana para sair desse quadro de debilidade, de dificuldade respiratória, de aumento de frequência cardíaca para qualquer movimento. Então, foi mais 1 semana. Foram 3 semanas de processo, até que eu me restabeleci tendo essa capacidade respiratória recobrada. Então, foram 3 semanas. A gente está falando dessa questão agora, as meninas também pegaram. As meninas também foram, quer dizer, estavam todos juntos, pressuponho, elas tiveram um quadro brando. A nossa experiência aqui, eu tenho 2 filhas, a nossa experiência foi de uma condição muito discreta. A filha menor ficou com aqueles olhinhos vermelhos, isso tudo concomitante, né? Tudo na mesma semana em que meu marido começou, eu comecei e as meninas também. Olhinhos vermelhos, relatando um certo enjoo, aquela carinha de criança com gripe, né? Olhinhos vermelhos, um espirro ao outro. A pequena relatou mais um incômodo de enjoo, inaptidão para se alimentar, não evoluiu daí. A mais velha relatou uma dor de garganta e um incômodo nasal, assim, um certo entupimento, né, uma congestão nasal, mas que também não evoluiu. Então, felizmente, nossas crianças estão muito menos vulneráveis a essa infecção, né, Kátia? Essa questão da vulnerabilidade que aí eu queria retomar com você também na área da biomedicina, né, pode esclarecer. Nós estamos sendo, você até falou que às vezes ficar essa coisa de rede social, né, não é saudável, né, aumenta a angústia e que é melhor a gente direcionar para canais e para auxílios mais profissionais. Recentemente, nós temos visto algumas matérias que estão relatando o caso de uma paciente que teve o coronavírus e depois se curou, foi dada como curada, e foi recontaminada ou apresentou novamente os sintomas, me parece que foi na Ásia, foi na China, me parece. Isso é fato? Isso realmente pode acontecer? É especulação? É uma informação passada erroneamente? Bom, Kátia, eu ouvi também esse relato e li a respeito. Se trata de uma paciente da China, ela teve sintomas de gripe, e aí fizeram a testagem, esse teste molecular, que é o teste de PCR, como eu descrevi, esse que retira a amostra aí da parte aérea superior, do respiratório superior, e ele deu positivo o teste. Isso não é necessariamente uma condição de uma reinfecção, né? E o que vem sendo questionado pelos pesquisadores da área é que isso talvez fosse ainda um resquício da presença de vírus do primeiro quadro de infecção. Não é frequente encontrar essa positividade, mas depende um pouco dessa sensibilidade do teste. O que eu posso te dizer de mais elucidativo nesse sentido? A gente está passando por uma pandemia que tem informações sendo geradas ao mesmo tempo em que ela está acontecendo. Então, a gente não tem todas as respostas, né? Não é esperado que, frente à possibilidade da pessoa ter tido a identificação da cura, e isso é feito através de um teste que é a sorologia, né? Então, o outro teste, que não aquele primeiro, que é o teste de PCR, é o teste de sorologia, que vai identificar a presença de anticorpos, que são 2 dos anticorpos que são identificados. O IgM, de um momento inicial da doença em desenvolvimento, então logo depois dos sintomas, mais ou menos com 1 semana, esse teste vai identificar essa IgM, ou
a IgG, que é o de cura. Então, são 2 semanas aí, pelo menos, de sintomatologia, de início de sintomas, para que haja a presença dele. Não é esperado que haja possibilidade de um contágio. Tá? É claro que a gente ainda conhece muito pouco, e como eu abordei, a gente está num momento único em que a gente tem uma pandemia e o vírus já foi sequenciado em diferentes lugares. A cada momento a gente acessa informações científicas que trazem, colaboram no sentido de percepção de como esse vírus age, quais as relações com o hospedeiro que dão origem a diferenças tão intensas, como a gente viu aqui no meu relato pessoal, né, infecção tão mais debilitante do que em outra pessoa. Tem peculiaridades do vírus, mas também tem peculiaridades do hospedeiro que estão sendo descritas. Com relação à possibilidade de infecção, não é esperado, tá? A gente pode ter no futuro um vírus mutado, um vírus diferente, e esse coronavírus não é o primeiro, né? A gente já sabe que esse SARS-CoV é o 2, não é o primeiro. E isso, claro, pode levar a uma perspectiva de surgimento de vírus semelhantes e que a gente não necessariamente vai estar protegido, porque essa peculiaridade de proteção é para este vírus, né? Tal qual a gente vê na vacina da gripe. Mas aí é uma questão peculiar do agente infeccioso, do vírus, né? O vírus da gripe, ele muta muito e isso requer mudanças na vacina, por exemplo. Adriane, então, para nós encerrarmos o CP online de hoje, né? Que recomendações, a partir da tua experiência, você poderia passar para nós, né? Que estamos aqui angustiados em casa, tensos, às vezes alguns com expectativa de estar com os sintomas. O que você pode passar para a gente aí da tua experiência e de recomendação? Bom, Kátia, eu acho que a primeira questão é acesse informações que são confiáveis para te direcionar, né? Eu acho que esse é o primeiro aspecto. Existe uma diversidade muito grande de informações e informações que não são verdadeiras. Então, nesse aspecto, eu acho que fragiliza muitíssimo mais a cada um de nós, né? Então, levar em consideração o acesso de fontes que são confiáveis. Eu acho que contar com outras pessoas para te ajudar nesse sentido, então profissionais que estejam disponíveis para fazer orientações, e fazer o nosso papel de cidadão. Eu acho que nesse momento é muito importante identificar que cada um de nós tem que fazer a diferença nesse cenário. Né? Um cenário de pandemia é um cenário onde, de maneira importante, cada um de nós pode colaborar no sentido de contenção dessa disseminação do vírus. Então, só saia de casa numa condição estritamente necessária, porque à medida em que uma pessoa é ainda assintomática, pode estar contaminada e não se dá conta disso, ela tem um potencial enorme de transmitir para outras que eventualmente serão mais suscetíveis e que vão precisar do nosso sistema de saúde. Então, eu acho que esse aspecto é um aspecto de cidadania que precisa ser levado em consideração. A gente precisa assumir a responsabilidade, porque não é só da minha proteção, que eventualmente sou uma pessoa mais jovem, não tenho nenhuma outra doença, mas se você for um assintomático, poderá, não tiver sintomas dos clássicos, né? Então, esclarecendo isso, você poderá propagar essa doença. Então, acho que esse aspecto é o aspecto que mais precisa ser considerado, que cada um de nós tem um papel nesse momento, e quanto menos a gente tiver exposto e ainda disseminando, se assim for, né? Então, tem sintoma, precisa ficar em casa, e sim, são 2 semanas, de maneira a minimizar a possibilidade de contaminação. Não é uma possibilidade para todos, infelizmente. Alguns profissionais precisam estar na rua trabalhando, mas quem não precisa realmente deve assumir essa responsabilidade e não trabalhar nessa propagação do vírus, né? Eu acho que essa é a questão mais importante. Adriana, obrigada pela tua presença, pela tua participação no nosso programa. Certamente você retornará em outros momentos para trazer mais informações para nós. Obrigada. Obrigada a você, Kátia. E nós ficamos com o nosso CP Online de hoje. Até uma próxima oportunidade.